Boa noite, boa noite. Oi, Andréia. Andréia, com quem eu vou fazer a live hoje, para a gente falar sobre a... Oi, Andréia! Oi, boa noite, como você tá? Tudo bem? E você? Bem também. Podemos começar? Que horas são? Vamos dar um tempinho só para o pessoal entrar, né? Que acho que só tá eu e você. Daí a gente já começa. Ó, tem a Pri. A Pri é minha paciente. Oi, Pri, boa noite, viu? Vamos esperar uns 2 minutinhos, né? Daí a gente já começa. Tá bom? Aquele texto que eu achei hoje também, eu achei muito rico, Lu. Daí depois a gente dá uma olhada. Tá bom. Vamos começar, daí a gente vai se apresentando, né? A gente comenta um pouquinho do e-book, né? Que você está em mãos e eu estou com a apostila aqui, daí a gente comenta um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom. Então vamos começar. Eu sou Vamos. Luciana Boninsenha, eu sou psicóloga e terapeuta emocional. Eu trabalho atualmente com pessoas na faixa do 40 a mais, né? Cuidando de pessoas aí que passam por divórcio, por situações de final de relacionamento, e estou ajudando nessa parte. E tenho, assim, desenvolvido com a Andrea uma outra vertente que é trabalhar sobre a respiração e outras possibilidades de coisas que agreguem na melhoria de cada um dos nossos pacientes, ela com os dela e eu com os meus. A E gente desse, sempre priorizando a saúde mental, né? sim, e dentro desses projetos é para a gente entender que o ser humano é um só. Então, assim, qualquer coisa que saia fora do potencial que ele tem para desenvolver está atrapalhando. Então, quando vem para a terapia, normalmente é para que a gente possa ajudar, auxiliar, tanto na parte física quanto emocional, e agora também nessa vertente da questão da respiração, influenciando aí as tomadas de decisões e ajudando também numa respiração boa, você vai ter uma melhoria de qualidade de vida, né? Deixando as doenças de lado e procurando aí uma cura. A Essa que é questão do a... fluxo, né? O fluxo, essa questão da respiração é muito importante para a saúde mental, né? Que daí você consegue ter clareza, ter objetividade, uma mente, é como se falava já antigamente, né? Mente sã, corpo são. Sim. Agora você pode se apresentar também, por Então, eu favor. sou a Andrea e tudo começou. Peraí, eu vou apontar para ela, porque eu acho que ela está querendo entrar e ela não está sabendo. Andréia, Mas ela não está conseguindo entrar, eu acho.
Por isso que ela está me ligando. Ela está me ligando no WhatsApp, para ela poder, acho que, entrar na live, sabe? Tá. Então faça assim, André. Tem um aviãozinho aqui do lado embaixo. Manda um Eu vou avião passar para ela. para ela. Eu vou mandar os meus aqui também. Pronto, agora ela já tem o link, né? Daí ela consegue entrar também. Então, eu sou a Andreia, né? Também estou atuando na área clínica já faz um bom tempo e tudo isso começou lá atrás nessa necessidade, né? De você realmente ter um equilíbrio mental, emocional, porque eu penso assim, nós profissionais temos, né, que estar bem para poder atuar na parte clínica e poder estar ajudando as pessoas que chegam, né, com muitas... alguns problemas, ansiedade, depressão, né? E realmente é muito importante a gente estar passando essa clareza, né? Tendo objetividade no atendimento, eu acho que isso fica muito claro e eu falo muito para os pacientes da questão, né, de você desidentificar de coisas e pessoas. E a gente tem que resignificar o nosso passado, né? Sim. Daí você quer falar um pouquinho do e-book primeiro? Como que a gente vai dar andamento? Então, na apostila a gente planejou, né? Logicamente que é a questão da introdução, né? Porque a ansiedade é que nos gera todo o desconforto, né? Que a própria ansiedade é uma reação natural do organismo, né? Então, nós precisamos controlar o nível de ansiedade, de estresse, e o ato de inspirar e expirar faz com que a gente oxigene o nosso cérebro, né? Então, realmente, essa troca do oxigênio para o gás carbônico é muito importante. Então, daí na apostila a gente colocou toda essa parte da introdução, depois tem o questionário, né, que a gente aplica também. Daí depois tem a importância da respiração, né, que a respiração é a função vital do organismo, né, então nós precisamos fazer essa respiração consciente o tempo todo. Logicamente que durante o dia a dia a gente faz essa respiração profunda pelo nariz, né, a gente inspira profundamente e exala o ar com mais frequência, com mais profundidade, com mais atenção, né? E à noite, quando você estiver mais, assim, no seu aposento, descansando, você faça realmente. Inspira pelo nariz e solta pela boca, faz alongamento, faz essa consciência, né? Essa respiração consciente, para você entender como esse fluxo é necessário para que a gente fique com saúde, né, mental e que o estresse do dia a dia, essas cobranças, né, a mídia que nos consome, né, o tempo todo, então nós precisamos filtrar as informações que chegam até nós. Verdade. E daí depois tem outra parte, né, dos tipos das respirações, que a gente fala na apostila, sinais de desconforto. Quais são os sinais de desconforto que a gente tem, né, quando a gente não respira direito? Falta de ar, respiração ofegante, uso da musculatura, né, a gente às vezes respira errado, dói o pescoço, os ombros, né, então tipo assim, quando você tá muito tensa e a hora que você começa a oxigenar e fazer essa respiração consciente, você consegue realmente melhorar um todo no seu organismo, né? Você não faz ideia o benefício que você faz para todos os seus órgãos quando você respira, né? Inspira e expira conscientemente. Daí depois tem o efeito, né? Os efeitos da respiração deficiente, né? Quando a gente não faz a respiração corretamente. Aumento da ansiedade, fadiga, dores de cabeça. Pessoas que têm muitas dores de cabeça constante, faça a respiração consciente, que você vai ver como que você vai melhorar. Só que, tipo assim, não é um dia só, né? A gente tem que fazer todos os dias para que se torne um hábito. Então, para mim, hoje, o ato de inspirar e expirar
conscientemente, para mim já é uma prática, né? Já é um hábito, eu sinto necessidade. Então, às vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, eu já faço. Sabe? Então, realmente, nós precisamos oxigenar o nosso cérebro, precisamos estar mais na presença, né? Eu falo muito para os meus pacientes, fique na presença, conversa com os seus 5 sentidos. Quem de vocês conversa, né, com os seus 5 sentidos de maneira clara, objetiva, né? Então, depois, até no final, a gente pode também estar fazendo essa prática de conversar com os seus 5 sentidos através do ato de você inspirar. Né? Então, realmente, problemas digestivos também, quando a gente não faz, né, a respiração consciente. Daí, depois, na apostila, também a gente fala das estruturas, né, do ato de respirar. Quais são os sistemas, né, no cérebro que estão relacionados ao ato de respirar? O tronco encefálico, o bulbo, a ponte. Então, eu vou ler essa parte aqui que é um pouco mais didática. A parte do cérebro responsável pela respiração é o tronco encefálico, especialmente o bulbo, a ponte, e essas estruturas, ela aumenta o ritmo automático e monitorando os níveis do gás carbônico e ajustando a respiração no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa troca realmente do oxigênio para o gás carbônico. E esse tronco encefálico, ele está situado na região do cerebelo, né? E trabalha também, é conectado ao cérebro e à medula espinhal, sendo composto por 3 partes principais, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, tudo isso está na apostila. Daí depois tem a parte da anatomia do cérebro, né? Quais são o sistema nervoso que está ligado ao ato da respiração, que seria o sistema nervoso autônomo, o nervo vago, e os grupos dos neurônios, que são vários, que a gente teria que estar realmente lendo, estudando, para a gente poder estar entendendo um pouco mais esse ato de inspirar, né? Como é necessário. Vocês não fazem ideia da conexão que a gente tem, né? Do ato de inspirar e expirar. Daí, sinais de burnout, né? Para a gente realmente observar que realmente nós precisamos nos desligar um pouco desse mundo externo que nos rouba a nossa energia, que nos deixa estressado, que nos consome a nossa energia vital, porque realmente tem pessoas que estão entrando no estresse, na exaustão, né? Então, sinais de burnout, exaustão emocional, despersonalização, eu não sei quem eu sou, parece que eu estou meio perdida, parece que eu estou perdendo a minha identidade. Redução da realização pessoal, eu estou meio desmotivada, não estou afim de se relacionar, não estou afim de sair, estou, sabe, tipo assim, meio me fechando nesse mundo, me embotando assim, um pouco para dentro, ficando um pouco insegura, né? Fadiga crônica, insônia, dores de cabeça com frequência, problemas gastrointestinais. Então, gente, é muito importante o ato de inspirar. Daí depois tem vários módulos, né, de práticas da respiração, por exemplo, a respiração 4, 7, 8, a respiração quadrada também, que é rápido, daí depois no final a gente pode estar fazendo, a respiração diafragmática, né, tem a respiração alternada e tem a respiração de canudo. Que mais? Tem a respiração também, que é aquela que a gente faz do bico, como se fosse aquela do assopro, né, de assoprar mesmo. E quais são os benefícios dessa técnica, né? A técnica da respiração pode ser aplicada em diversas situações clínicas, tais como redução, né, da ansiedade, do estresse, melhora do sono, controle da dor, aumento da concentração e regulação emocional. E eu gostei muito dessa frase que nós colocamos no final da nossa apostila, que eu vou ler aqui para vocês, que é o poder em suas mãos. Na realidade, está nos nossos pulmões, né? Então, chegamos ao fim dessa jornada, mas o verdadeiro aprendizado começa agora, no intervalo entre cada inspiração e expiração.
Ao longo dessa apostila, vimos a importância do processo biológico automático. Desculpa, ao longo dessa apostila, vimos que a respiração não é apenas um processo biológico automático, é a ponte entre a mente e o seu corpo. Quando você escolhe como respirar, você escolhe como se sentir. Você agora possui a chave para hackear seu sistema nervoso, acalmar a tempestade da ansiedade e encontrar clareza no caos. Lembre-se, em momentos de tensão, sua ferramenta mais poderosa está sempre com você. Respire fundo. O controle é seu. Então, a nossa apostila é exatamente isso, tem vários exercícios, e daí depois a gente passa também o link para todos os convidados, para todos os nossos pacientes, para todos os nossos amigos, que isso realmente é uma joia. Para mim está sendo assim um benefício muito importante a nível mental, emocional e de vida. Verdade. Além da apostila, o que a gente fez? Durante esse tempo que a gente está estudando, que já faz um bom tempinho, nós fomos aplicando algumas coisas com os nossos pacientes, alguns dos exercícios, e tem dado bons resultados. Principalmente assim, na parte da ansiedade, tem pessoas que às vezes eu trato com insônia. Então, tem diversas aplicações que a gente tem configurado que você cuidar da respiração, você alcança a sua cura, ou pelo menos ameniza muitas das situações. Dentro dessa proposta que a gente tem, do trabalho com a respiração, a apostila que a gente fez, foi a primeira, é Neurociência da Respiração. Onde eu também, junto com a Andréia, tem assim, a gente dividiu por etapa, por exercícios também. Todos os exercícios que nós colocamos na apostila e no e-book são formas simples, didáticas, explicadinhas, para que a pessoa tenha condição realmente de fazer o exercício todos os dias e colocar não só como um exercício, mas colocar como uma rotina para virar um hábito. Dentro dessa proposta da neurociência da respiração, a gente também olha para a questão da gente cuidar, né? Do burnout, como a Andrea falou, cuidar da parte da ansiedade, cuidar dessas dinâmicas do dia a dia, onde a gente tem uma infinidade de situações para parar, para pensar, para resolver durante o dia. Então, isso deixa o pensamento acelerado, isso deixa a respiração mais, às vezes, compacta ou mais acelerada também. E daí, dentro desse contexto, o rumo que a pessoa acaba tendo é realmente entrar numa situação de ansiedade, de estresse, que vai prejudicar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Que vai atrapalhar o desenvolvimento pessoal, em tudo. Então, dentro desse contexto que a gente tem aplicado, tem ajudado, porque as pessoas começam a tomar consciência de como é que está a respiração. Se a gente parar um minuto agora e perceber como é que está a sua respiração, você vai perceber que às vezes você está com tantas demandas, que você está tão apressada, que você não está respirando. Sim. Você está fazendo as coisas sem respirar conscientemente. E o que a gente traz dentro desse trabalho é a respiração consciente, é você dominar e não ser dominada. Então, você não ser dominada pela ansiedade, pelo estresse e por uma série de coisas do nosso mundo do hoje. Mas sim, ter o tempo de prestar atenção no que o seu corpo está falando, para que você possa, com certeza, amenizar todas essas situações que estão acontecendo na sua vida, porque quando você respira mais adequadamente, conscientemente, você tem mais clareza para poder tomar as decisões do dia a dia, definir coisas, objetivos, planos com mais clareza. Porque quando a gente não respira, nem o cérebro ele vai ter muita motivação para as coisas, ele fica num conjunto misturado. E quando você fica confusa, né? Fica uma mente confusa, né, Lu? E quando você está na mente confusa, você não toma as boas decisões para qualquer coisa que você vai fazer, você Sim. toma
no ímpeto, né? Uma resolução no ímpeto. E quando você realmente percebe que está nesse fluxo, para, respira e começa de novo, porque você começa a oxigenar o cérebro. Você, todas as pessoas precisam aprender que nem sempre a decisão tem que ser tomada ali rápida. Às vezes vale você respirar, parar, respirar, para você ter tempo de pensar o que você vai responder. Conversar mesmo com você mesma, né? O que, que eu tenho para hoje? Igual eu falo para meus pacientes, vamos viver o hoje, né? Viver a cada dia, realmente cada um com a sua crença, mas se voltar para a tua essência também e perguntar o que que tu tens para mim, né? Então a gente tem que viver com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de sintonia, né? Que eu acho que daí a vida vai tomando um rumo, vai tomando um fluxo saudável, sem essa correria, sem esse estresse, e tomar cuidado com as mídias, né? Porque realmente está nos consumindo demais, né? Até hoje, por eu dar um exemplo aqui que tem muito a ver com o que a gente está falando, são muitas mensagens que a gente recebe daquela questão de gatilhos que eles falam que está acabando, que é última vaga, não sei o que, de cursos, né? Todo mundo realmente precisa vender, todo mundo está no seu papel de entregar o seu material, mas eu pensei na hora que eu recebi essa mensagem, eu não vou perder, eu estou no meu momento de definir, de decidir, de deixar algo para trás para realmente começar algo mais específico. Então, a gente tem que começar a filtrar aquilo que você precisa fazer, não aquilo que eu quero, né? E sim o que você precisa. Porque senão a gente acaba consumindo, a gente acaba entrando num piloto automático, né? Que eu percebo também no consultório que muitas pessoas estão trabalhando, estão estressadas no seu ambiente de trabalho. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando já nas suas 8 horas trabalhadas e depois tem que fazer alguma hora extra ainda. Então, realmente, as pessoas estão cansadas, né? Estão fadigadas, né? Sim. E a pessoa na fadiga, ela não rende e ela faz o quê? Ela estressa o corpo. Então, eu falo assim que dentro da questão da respiração, a gente precisa ter hábitos que sejam saudáveis para acompanhar. Alimentação adequada, uso de tomar bastante água, ter atividade física todos os dias. Quando você começa a fazer essa mudança de hábito, da respiração para atividade, tomar água, boa alimentação, exercício físico, você já vai retomando o poder sobre a sua vida. Mesmo que seja aos pouquinhos, você consegue. Mas se você deixa as coisas emboladas porque você está estressado, você não respira direito, não faz atividade, não come direito, não bebe água, vira um caos. É verdade. Então, todas as atividades, todas essas atividades que a gente está colocando, elas são necessárias para o bom andamento, no mínimo, um bom andamento da vida das pessoas. E a gente tem visto isso no consultório, porque as pessoas precisam dessa orientação. Todo mundo pode falar assim, não, mas respirar, todo mundo respira. Sim, todo mundo respira, mas respirando conscientemente, você tem mais condição de oxigenar o cérebro e ter boas resoluções a partir do que você tem para decidir. E quando você está muito confuso, nem sempre você toma a atitude correta. E a questão da questão neural mesmo, né? Dessa questão que a gente faz, né? Essa informação neural. A gente leva todas as informações para o nosso cérebro. Então, realmente, a gente precisa saber o que a gente está codificando, principalmente no nosso subconsciente, né? Porque se você está com uma mente confusa, sem direcionamento, se sentindo perdida, é isso que você está codificando, né? E essa corrente neural é muito importante, da gente realmente estar centrada, focada, com objetividade, com clareza, né? E isso só nos é permitido realmente você estar com a respiração, tendo consciência do ato de inspirar e exalar, né? Expirar frequentemente. Aqui no nosso e-book, né, como a Andrea falou já na parte da apostila, a gente tem diversos exercícios. Na parte do e-book, a gente já colocou mais destrinchado protocolos práticos, bem simples, para que a pessoa realmente acompanhe no dia a dia.
e literalmente consiga fazer toda essa parte de melhoria da sua respiração e melhoria da sua vida. Porque a gente tem que pensar sempre o seguinte, se a pessoa, como a Andrea já falou também, quando a pessoa chega para o consultório, ela chega vamos dizer assim, numa situação que precisa de ajuda para as coisas, às vezes, emocionais, ou para o estresse, ou para a ansiedade. E quando a gente vem com a proposta de, além de cuidar disso, cuidar da respiração e trabalhar alguns hábitos, literalmente, eu tenho visto na minha parte de atendimento melhoras significativas. Por quê? Porque a pessoa começa a entrar num fluxo de mudança de atitude. E atitude para melhora, onde a pessoa consegue fazer as demandas do dia a dia e também consegue se concentrar quando precisa de foco. Não Sim. se perde tanto mais, por exemplo, na parte do digital, que é ficar no celular, ou na televisão, ou no computador. Então, acaba trazendo benefícios a longo prazo. E assim, o intuito de ajudar as pessoas a trabalharem com a respiração consciente é que elas também tenham a oportunidade de perceber a mudança. Nós, como psicólogas, a gente percebe. Por quê? Porque a fala muda, o jeito que a pessoa chega, tudo vai mudando aos poucos, mas a pessoa se dá conta da questão da respiração e do que isso está trazendo a respiração errada, o que está trazendo para a vida dela, literalmente é um trabalho de formiguinha, onde a pessoa tem que realmente seguir os protocolos, fazer as atividades, e não é para ser uma coisa chata, mas é para fazer aquele momento de dedicação para você. É aquele momento que você fala assim, mas eu não tenho tempo nenhum. Tem sim. Quando você vai para o banheiro, em vez de levar o celular, se concentra, faz o processo de respiração. Está almoçando, nada de celular. Come conscientemente, respira conscientemente. Está esperando o médico, está lá na fila sentadinho, está lá na recepção sentadinha. Trabalha essa respiração. Quando a gente torna isso consciente, a gente tem percebido e tem tido os bons resultados, porque aplicando, não tem como escapar, você vai melhorar. Né? E é gratificante, né? Ver como o paciente chega e depois ver como que está sendo a prática. Se ele praticar, se ele fazer a parte dele, ele vai melhorar, né? E esse ato de inspirar conscientemente faz um benefício para todos os órgãos, né? Tem um benefício, assim, exageradamente benéfico, né? E realmente nós precisamos fazer, porque daí a gente vai diminuir todos os níveis de, como que a gente fala? Problema cardíaco, problema de, né, um AVC, problemas vários, né? Que o ato de você realmente fazer essa oxigenação está beneficiando todos a parte do seu cérebro e realmente toda a parte dos seus órgãos, né? Porque tem toda a ver com essa corrente sanguínea, enfim. Então, essa oxigenação é muito importante. E eu falo assim, a gente fala, quando a gente nasce, a gente respira corretamente, a gente já vem respirando, a gente já funciona tudo literalmente bem. Só que o que acontece? Na fase da infância, a gente começa a ter tantas demandas que isso começa a pressionar a tua vida emocional, começa a pressionar, e de repente a própria criança, se você não perceber, a criança está entrando no fluxo de respirar errado também. Então, agora você falando isso, eu fiquei até, me reportei quando o João Vitor nasceu, meu filho, né? Ele acordou, ele nasceu, acho que dormindo, né? Ele não chorou na hora, né? Então a médica já ficou meio, assim, preocupada e já a pediatra saiu correndo com ele. Então, olha como que é importante, né? Então, ela mexeu na coluninha dele, tudo, mas ele não despertou. Eu acho que ele nasceu literalmente dormindo. E daí, realmente, depois que ela voltou, que a gente, né, vê a criança, né, fazendo esse... Né, é a sobrevivência, né, o ato de inspirar, a questão do ar, se a gente não tem o ar, a gente morre, né? Então, realmente, desde pequenininho, a gente precisa ter essa consciência, né?
Sim. E a gente, assim, olhar, perceber, não só na gente, mas nas crianças, que elas hoje elas estão muito rápidas com seu desenvolvimento e estão ali. Eu digo assim que às vezes, não só a criança, mas o adolescente, eles estão tão entretidos com o celular, com os jogos, com as brincadeiras no celular, que não respiram. Eles se tornam, digamos assim, parte do jogo. Então, se o jogo tá. Eu não gosto muito de jogos de celular, mas assim, né, tem pai que deixa, a criança também é uma diversão em alguns momentos, mas não pode ser muito tempo durante o dia. Mas a criança se envolve tanto com o jogo, o adolescente envolve tanto com o jogo, que ele fica afoito, ele respira mal, ele tá ali no Sim. jogo, ele tá, sei lá, Tá ansioso, né? ansioso, e daí literalmente ele acaba prejudicando o cérebro. E eu falo muito assim, para Sim. quem tem filhos que gostam muito dos jogos da internet, no celular, faça pausas. Entre aspas, obrigue a criança a fazer pausas. A Sim. pausa, eu digo assim, jogou 1 20, hora? 30 20 minutos, minutos? dá um tempo, vai tomar uma água respirada, uma voltinha e depois volta. Porque Sim. senão o cérebro ele fica muito acumulado de informações, não respira corretamente porque fica ansioso dentro do jogo, porque tem que conseguir os pontos e literalmente acaba saindo num rodamuinho. Não respira, não Sim. para, não pensa, não foca, foca Uhum. no jogo e foca numa coisa que não está sendo tão produtivo para ele, né? Em Entendi. termos É verdade mesmo. é. Você quer falar alguma coisa assim dos tópicos do nosso e-book? Daí a gente ir para o final, e daí a gente faz uma prática, e daí acho que tem a minha paciente também, que se ela puder, eu vou pedir, dá para ela dar um testemunho, assim, falar Dá, dá para. dá. Tá. Ó, os tópicos que a gente tem no e-book é o que é neurociência da respiração, a base, né? Uhum. Como o cérebro respira, quais são as bases neurobiológicas, Uhum. respiração, sistema nervoso e emoções. Importante a gente cuidar das emoções, né? Sim. Respiração e saúde mental, evidências científicas atuais, que é realmente a respiração modifica a vida, Uhum. técnicas de respiração baseadas na neurociência, e daí vem os protocolos, né, que eu falei, né, os Do protocolos dia a dia. práticos para o dia a dia, que vão ajudar aí dentro da melhora, né, significativa de cada um. Sim. E depois tem falando um pouquinho sobre respiração, trauma e regulação emocional, respiração, espiritualidade e consciência, e como criar uma rotina terapêutica de respiração. E é Sim. bem interessante, por exemplo, toda a parte deste e-book, nós fomos identificando quais os exercícios seriam mais direcionados para aquilo que a gente estava falando. Então, tem vários exercícios, como também tem na apostila, mas tem vários exercícios e bem explicadinho para que qualquer pessoa tenha condição de realmente aplicar na sua vida diária. Isso tudo a gente colocou tanto no e-book quanto na apostila, mas tanto eu quanto a Andréia, a gente está aberto, né? Nós estamos abertas para que se a pessoa tiver dúvida, quiser tirar dúvidas, pode mandar mensagem para nós no direct. Tem o nosso contato aqui pelo Instagram e que necessariamente também, se precisar de um determinado atendimento, também estamos aí disponíveis para poder fazer atendimentos individuais. Mas mais para frente a gente vai fazer algumas outras lives falando sobre a respiração, porque esse é um tema que realmente nós temos percebido na clínica, na parte clínica, que realmente precisa ser mais divulgado e ser mais aplicado dentro dos consultórios, né? A gente E a pessoa adquirindo, né, nosso e-book, a nossa apostila, pode propagar, né, para outras pessoas. Se sim, você puder chamar, então, a Priscila, acho que a peraí, minha paciente está aí, daí ela gostaria que ela falasse, porque como ela faz comigo, né, já faz um tempo, tá. e daí eu queria que ela pudesse participar da nossa live. Peraí que eu tô chamando aqui, mas não tá aceitando.
como que eu vejo se ela está online ainda. Ou se não tem, acho que a Tânia também. Deixa eu ver se ela tá aqui. Primeiro, deixa eu ver se ela está aqui. Daí tem a Tânia, tem a Edith também. A Tânia foi a minha paciente também, a Edith é minha paciente. Olha lá, entrou. Oi. Oi. Tava descabelada. Não tem problema, é ao vivo e a cores. Obrigada, Tá obrigada por participar. Se você puder falar um pouquinho, né? Uma coisa que eu reparei que vocês falaram aí agora foi no sentido de, durante o acompanhamento com o paciente, que vocês percebem a mudança dele. E esses tempos atrás, assim, a doutora até falou comigo, assim, eu chegava lá, acho que até sem postura física, né? Porque eu estava derrubada, né? Então, hoje ela fala que eu sento já com uma postura maior, melhor, né? Então, assim, tem sido muito importante para mim esse acompanhamento. Eu fico muito chateada com pessoas que não acreditam numa terapia, que não buscam uma terapia, que ela realmente faz toda a diferença. E eu tenho um trabalho bem difícil, né? Porque eu trabalho com vendas, né? E trabalhar com vendas não é fácil. A gente tem metas. E hoje, por exemplo, eu chorava muito no trabalho, né? A doutora sabe. Hoje, em vez de parar para ir chorar, eu paro, vou no banheiro, respiro, faço o exercício da respiração lá, solto os braços e assim eu volto, entendeu? E também até na minha própria mesa mesmo, naquele momento que eu estou um pouco mais estressada, eu respiro, falo o que tu tens para mim. E assim, a gente tá onde a gente tem que estar e só não pode desistir e continuar, né? Mas os exercícios são muito bons, fazem bastante diferença. Tá vendo que bom? Obrigada, viu, Priscila? Gosto bastante. Doutora, eu vou até te contar um negócio ao vivo. Pode. Pode? Eu ganhei até um aumento ontem. Ô, Glória! Tá vendo? Então, Fica no fluxo, fica no contato com a tua essência, que tudo vai fluindo. tudo flui, gente, tudo flui. É verdade. Obrigada, viu? Nada, um beijo pra vocês. Beijo. Obrigada. Tchau. Depoimento ao vivo. Né? Como é que eu saio? Como é que eu saio agora? Porque eu tô muito descabelada, gente. Peraí. Agora, como você sai, acho que é só você clicar aí na sua telinha e pedir para sair. E aqui já desapareceu para mim, dos comentários. Para mim tá aparecendo você ainda, mas... Não, tá aparecendo ela aqui. Aí, pronto. Então tá bom. Então, Lu, você acha melhor a gente fazer um pouquinho a respiração quadrada, se você quiser fazer, ou eu faço aqui, só para a gente poder estar passando para as pessoas, né? E daí a gente faz também um pouquinho aquela questão de conversar com os seus 5 sentidos. Então, gente, o que eu proponho, né, no consultório, e eu com a Lu estudando, a gente está trabalhando isso. Então, no seu dia a dia, é necessário você realmente, né, fazer, então, essa respiração, né, inspirar profundamente e exalar, né, com consciência. E essa respiração quadrada, ela nos ajuda a realmente descongestionar o nosso cérebro dessa turbulência de informações que a gente tem no nosso dia a dia, a correria que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o que é essa respiração quadrada? Você vai sentar, né? Logicamente, toda a respiração a gente tem que estar com os pés no chão, com a coluna ereta, né? Ou se você estiver deitada também pode. Mas inspirar em quadrado, o que seria? Você vai segurar a sua respiração em 4 segundos, né? Contar 4. Expirar em 4, né? Você vai soltar em 4. Manter os pulmões em 4 sem ar. E depois voltar a inspirar novamente, né? Então, a gente vai repetir esse ciclo 4 vezes. Então, vamos fazer assim. E solta. Você vai contar mentalmente. Ah, eu não consigo. Não tem problema. Pode ir fazendo, né? No seu normal. Ou se você, não estou conseguindo conciliar a conta com a respiração. Pelo menos inspire. Inspire e solte, né? Daí depois você vai ficar sem ar no pulmão e vai repetindo esse ciclo várias vezes no dia. Isso é muito importante. Então, a gente vai inspirar, depois você vai soltar
ficar quietinha sem manter os pulmões, né, sem ar, e depois você volta a fazer de novo, né? Então isso é muito importante. E o que eu explico também tem a respiração do canudo, que também é muito importante também, que é muito bacana, né, de você fazer como se você estivesse soprando mesmo, né? Você faz o biquinho assim, ó. Várias vezes. É muito assim gratificante. Até quando a gente começa a oxigenar o nosso cérebro, Andréia, estou num ambiente normal, começo a fazer essa oxigenação, até parece que a minha vista amplia, o meu ambiente parece que fica mais claro, a sua mente começa a ficar mais coesa, mais presente, não fica, né, tumultuada, ela não fica desconecta, então isso é muito importante. E também na prática clínica, eu peço para os pacientes conversar com os seus 5 sentidos, com a visão, com o olfato, com o paladar, principalmente da questão da visão, né? Eu sempre peço para as pessoas se olharem no espelho e agradecer. Quem olhar bem no fundo da sua íris, agradecer quem você foi, quem você é e quem você pretende ser. Na questão do paladar, realmente, como a Lu falou, ter consciência na hora da refeição, sem distrações, sem celular. E eu penso assim, que eu gosto muito da mesa, né? Que a mesa é um ambiente de confraternização, é um de encontro. Se vocês conseguirem ter esse encontro em família, é muito importante. E fora o paladar, de você realmente ter consciência no ato do café, né, de você estar entendendo o que você está comendo, saboreando o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, isso é muito importante. Você ter a presença no momento das refeições, né? E fora isso, eu falo da língua, né, que a língua ela tem um poder, assim, avalaçador, né? Ou você abençoa alguém, ou você destrói alguém com a palavra, né? Com a sua língua. Então, antes de você falar, peneira. Ponha na peneira. O que eu vou falar para essa pessoa é bom? É útil? É necessário? Né? Então, isso é muito bom a gente se aprofundar nisso, né? E a questão da audição, eu gosto. Se eu pudesse ficar mais tempo, né, durante o dia, assim, fica quietinha, assim, ó. Fecha teus olhos, fica em conexão. Você se ouvindo, você se escutando, nossa, é muito gratificante, faz um bem-estar danado, né? E a questão do tato mesmo, né? A questão de você se abraçar, de você se respeitar, de você se valorizar, então isso é muito importante. E daí no final de toda essa prática eu falo para os meus pacientes, né? Você vai sempre no final dessa prática dizer o seu nome inteiro com muita convicção, com muita força, né? Em essência, eu sou perfeita. Então é isso, eu acho que a gente passou, né, a nossa mensagem, tanto do nosso e-book como da nossa apostila, e agora a gente vai disparando, a gente vai pedindo incentivo, né, para as pessoas nos ajudarem e realmente propagar essa ideia, essa necessidade, né, essa importância de inspirar, né, até o nosso tema é respirar para curar. Sim. Aqui no e-book, a frase que a gente deixou para as pessoas refletirem, né, no final, quando a respiração muda, o cérebro muda. Quando o cérebro muda, a vida muda. Então, Amém. Esse que é o nosso tema por conta dessa questão desse trabalho na clínica, aplicando essas ferramentas, porque não adianta a gente cuidar só do emocional se a gente não cuidar da respiração. Não adianta só cuidar da respiração se a gente não cuidar do emocional. Então, a gente tem que fazer essa mudança para uma vida melhor a partir do que a gente pode. Respiração, terapia, né? E essa é a nossa proposta. Sim. Tá ótimo. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que participaram. Estamos aqui à disposição para ajudar, né, a todos que nos procurarem e realmente a gente precisa, né, levar esse direcionamento, um caminho, né, porque às vezes a pessoa chega perdida. Eu recebi um paciente num caso assim muito sério, então a gente fica gratificada, né, assim, com muita gratificação de saber que a gente consegue direcionar, levar, não sei se é a palavra influenciar, mas
dar o direcionamento para que a pessoa perceba, né? Porque o que acontece, quando os hormônios, principalmente da serotonina, caem, a pessoa entra em depressão, entra em pensamentos intrusivos, que não é legal, pensamentos de morte, enfim. Então, a gente precisa estar observando o nosso mental, né? Então, se observa para que realmente a gente consiga nos entender, para que a gente possa entender a vida, né? Entender as pessoas e a gente não se identificar, né? Que é como eu falo também para os meus pacientes. O que vem do outro, de negativo do outro, diz respeito a ele, não a mim. Né? As pessoas julgam, as pessoas dão poder para você que você não tem. E a gente tem que ser uma pessoa assim, muito responsável, né? Assuma as suas escolhas. Sim. Né? Verdade. Então, tá A bom, vida é Lu. uma escolha. A vida é uma escolha. Verdade. Agradecemos a todos que escolheram estar conosco nesse momento. Virão Verdade. outras oportunidades. Agradecemos aí também ao depoimento da Pri. E que realmente, assim, dentro da possibilidade, nos ajuda a divulgar, né? Dentro desse trabalho que a gente está fazendo. A gente pede ajuda para divulgar tanto a apostila, quanto o e-book, quanto as atividades que a gente faz também, da parte de terapia. E realmente é isso. A gente conseguir atingir mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Como eu falei para você, a minha missão daqui para frente, né, é levar, é propagar isso mesmo para as pessoas, porque como faz, né, é um benefício assim enorme, né, para cada pessoa e realmente a gente levando isso, a gente propagando isso, a gente vai estar ajudando as pessoas a saírem, né, desse estresse, de burnout, de síndrome do pânico, de medo, de preocupações. Então, vamos levar a vida mais leve. Sim. Né? Então, vamos lá. Tchau. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.